Fala cá, e eu estou aqui no Dia del Docente, um feriado móvel que existe em Espanha para celebrar o Dia do Professor, nos anos letivos é em janeiro, noutros é em novembro. Este ano letivo 2021-2022 calhou hoje, dia 28 de janeiro, por isso vim para o Algarve e por isso estou aqui para vos gravar o vídeo 5 livros, 5 estrelas do segundo semestre de 2021. Porquê? Porque eu no primeiro semestre também gravei um vídeo 5 livros 5 estrelas do primeiro semestre de 2021, que vou deixar aí o card e vou deixar também na caixa de descrição, porque eu achei que era mais fácil escolher um livro de cada categoria dos livros todos que eu li de 5 estrelas e agora então a tarefa era muito mais complicada, porque no meu balanço eu disse-vos que tinha lido 60 livros de 5 estrelas, ainda era muito difícil eu escolher os meus favoritos, porque foram leituras todas tão deliciosas, todas tão boas, leituras que me trouxeram sempre algo de novo, que me entusiasmaram do princípio ao fim, por isso é mesmo muito difícil escolher os favoritos de 2021. Por isso escolhi aqueles 5 no primeiro semestre e agora trouxe-vos 5 livrinhos favoritos do segundo semestre de 2021. Escolhi as mesmas categorias que escolhi para o primeiro semestre: livro de ficção, de não ficção, um clássico, uma graphic novel e um audiobook, porque eu acho que é muito mais fácil escolher um livro desta categoria dentre todos os livros de 5 estrelas que eu li no segundo semestre, por isso achei que era muito mais fácil fazer assim a minha escolha. É verdade que deixei livros de 5 estrelas maravilhosos de fora, mas se vocês virem as minhas leituras dos meses do segundo semestre vão ver que houve leituras excelentes, que houve livros de 5 estrelas excelentes que eu deixei de fora, porque tive mesmo que deixar de fora, porque eu não ia falar de todos os livros de 5 estrelas que eu li, de todos os meus favoritos, então vou começar pelo livro de ficção. Para livro de ficção eu escolhi Sinopse de Amor e Guerra, um livro maravilhoso, um livro passado em Berlim, um livro que nos fala da história de Berlim dividida por um muro, de um amor que está dividido também por este muro e até onde é que o amor pode ir? Será que o amor consegue superar esta barreira construída pelo homem? Será que não consegue? Um livro que me deliciou, foi a minha última leitura de 2021 e que leitura! Terminei o ano em grande, terminei o ano de coração cheio. Um livrinho pequenino que não está aqui para enrolar o croquete nem para encher chouriços, conta a história que tem que contar nas páginas que tem para contar e não está aqui com coisas superficiais que não interessam muito para a história. Não, a história é aquela, a história está contada de uma forma extraordinária. Eu gostei imenso desta história, gostei imenso de regressar a esta história do muro de Berlim, que me fazia imensa confusão quando eu era criança, esta divisão desta cidade em duas partes completamente diferentes, completamente opostas, em duas Alemanhas completamente antagónicas, uma federal, outra democrática, de democrática não tinha nada. Gostei mesmo muito desta história e gostei muito de terminar o meu ano de 2021 com um livro de um autor português. É sempre tão bom quando os autores portugueses nos trazem livros que nos deixam de coração cheio, e por ter sido a minha última leitura de 2021, eu achei que fazia todo o sentido que fosse esta a minha escolha para livro de ficção. Para a categoria de não ficção, eu escolhi Pessoa, a Biography. Eu adorei esta biografia de Fernando Pessoa. Eu, quando vi que ela tinha saído, fiquei muito indecisa se lia em inglês, que foi escrito originalmente em inglês, se lia em português, quando chegasse a tradução, porque estávamos a falar de Fernando Pessoa e fazia-me imensa confusão se eu ia ler uma biografia de Fernando Pessoa em inglês. Está bem que Fernando Pessoa viveu na África do Sul, também escreveu em inglês, mas será que fazia muito sentido, sendo um poeta português, eu estar a ler algo escrito em inglês? Mas depois eu achei que fazia todo sentido, eu não queria esperar pela tradução. Vocês já sabem que eu sou um bocadinho aversa a traduções, então resolvi mesmo ler a edição americana de Pessoa, a Biography, e foi tudo aquilo que eu estava à espera. Que biografia tão interessante, que caracterização da vida de Fernando Pessoa e também do tempo em que ele viveu, do início do século XX, do final do século XIX. Nós temos aqui a caracterização toda também da época em que ele viveu, e eu acho que isto é muito importante, porque nós não podemos dissociar a história
da vida de uma pessoa, e claro que influenciou o período em que ele viveu, claro que influenciou a sua escrita, e eu fiquei mesmo deliciada com esta leitura e espero que a biografia de Fernando Pessoa seja mesmo publicada em 2022 e que possa chegar a muitos mais leitores e que mais leitores e apaixonados por Fernando Pessoa se deliciem a ler esta biografia como eu me deliciei do início ao fim. Ainda é grandinha, é um livrinho que pesa imenso porque é de capa dura, mas só vos posso dizer que foi realmente uma leitura fascinante. Eu adorei estar embrenhada neste mundo do Fernando Pessoa e tive ali um trabalhinho, porque quando começava a ler os poemas que não tinham tradução para português, eu ia ver qual é que era aquele poema, porque alguns eu já conhecia, e então é muito estranho também estar a ver os poemas de Fernando Pessoa traduzidos, mas foi uma experiência maravilhosa. Eu adorei este livro, eu adorei esta biografia, por isso recomendo esta grande leitura e espero mesmo que ela chegue em 2022. Para a categoria de clássico, eu trago-vos um clássico do século XX. Andei a ver dentro das minhas leituras dos clássicos e cheguei à conclusão que tinha mesmo que ser este. É um clássico recente, como vos digo, é um clássico do século XX, mas eu tinha que vos trazer Stalingrado. Eu adoro a escrita de Vassili Grossman, já tinha lido Tudo Passa e já tinha lido Vida e Destino, e quando eu vi que ia sair Stalingrado eu fiquei em êxtase. Apesar de eu já ter lido Vida e Destino, que é a segunda parte do Stalingrado, e ler agora a primeira parte, será que isto faz muito sentido? Não, não faz. Portanto, quem ainda não leu Vida e Destino, por favor, leia Stalingrado primeiro e Vida e Destino a seguir, porque eu acho que temos que considerar Vida e Destino um grande livro, sim, mas Vida e Destino não pode vir separado de Stalingrado. São duas metades da mesma laranja, não as podemos dividir. É a primeira parte da história de Stalingrado, é a primeira parte da história da Batalha de Stalingrado, uma batalha muito sangrenta da Segunda Guerra Mundial, e está tudo descrito de uma forma magistral. Temos aqui um livro de ficção que podia quase passar por não ficção, pela maneira como está tudo descrito nesta obra. Eu adorei este livro, ainda bem que o comprei. Tenho pena de não o ter lido antes de Vida e Destino, mas já sabemos que as editoras publicam os livros sem ser por ordem, e não percebo esta lógica que há em Portugal. Mas Stalingrado não fica atrás de Vida e Destino, e como eu vos digo, é a primeira parte daquilo que acontece em Vida e Destino. As personagens são exatamente as mesmas, portanto aqui temos o princípio daquilo que acontece depois em Vida e Destino, e é um calhamaço, sim, é um calhamaço, mas é delicioso de ler e lê-se de uma maneira em que nós ficamos a gostar imenso da história do princípio ao fim, ficamos embrenhados naquela história e não me desiludiu em nada. E eu comparo isto ao meu Guerra e Paz, porque já Vida e Destino era comparado ao Guerra e Paz, não sou eu que comparo, já era comparado, e eu comparo ao meu Guerra e Paz também, porque o meu Guerra e Paz são 2 volumes, e eu aqui considero que a história da Batalha de Stalingrado está dividida em 2 volumes. Stalingrado, Vida e Destino, 2 livros igualmente maravilhosos, mas neste caso eu li agora o Stalingrado no segundo semestre de 2021, e por isso é que eu estou a falar dele como um clássico, porque se Vida e Destino é considerado um clássico do século XX, Stalingrado também tem que o ser, porque, como vos digo, eles não são duas histórias diferentes, são 2 histórias que se complementam, que estão juntas. Então eu resolvi trazer-vos este clássico porque, apesar de ser um clássico recente, é um clássico e é um livro que me deliciou, e eu adorei todas aquelas descrições mais cruas que o livro tem, adorei, porque nos transporta para aquela época, nos transporta para aquilo que aconteceu naquela batalha tão sangrenta, e por isso eu acho que é um livro que quem tem interesse pela Segunda Guerra Mundial, quem tem interesse por aquilo que aconteceu em Stalingrado, eu acho que faz todo o sentido nós lermos este livro e depois lermos o seguimento, o Vida e Destino, claro, mas faz todo o sentido ler este livro se tem interesse nesta história. É também muito interessante ler este livro porque a construção das personagens é maravilhosa. Nós temos aqui uma história com princípio, meio e fim, nós vamos seguindo as personagens ao longo desta história gigantesca, como acontece com Guerra e Paz, que não é só descrição de batalhas e daquilo que aconteceu. Não, nós aqui também temos a batalha, mas temos a vida destas personagens ao longo do tempo e nós vamos seguindo o seu percurso desde o início, antes da batalha de Stalingrado, durante a batalha e depois em Vida e Destino, já no final da batalha, mas é este seguimento da vida destas personagens e nós estamos aqui a torcer por umas, nós estamos a torcer por outras e é realmente um livro que nos transporta para aquele ambiente e que nos leva diretamente para o meio de uma batalha e eu, como gosto imenso da Segunda Guerra Mundial e gosto imenso de conhecer tudo o que aconteceu nas batalhas da Segunda Guerra Mundial,
Eu adorei este livro. Para a categoria de Graphic Novel, vocês já sabem que eu adoro ler Graphic Novels, eu trago-vos The Great War. Uma Graphic Novel muito diferente, uma Graphic Novel que nós abrimos e é como se fosse assim um leque. Tem imensos painéis, eu acho que são 24 painéis com imagens do primeiro dia da Batalha do Somme. E só vos posso dizer que os pormenores são incríveis, o desenho é incrível e é verdade que não tem palavras, mas depois nós temos um folheto que nos explica o que é que aconteceu nesta batalha e em que o autor explica em cada um dos painéis tudo aquilo que está lá desenhado e vocês vão achar que aquilo é realmente incrível porque são uns pormenores, é um desenho de tudo aquilo que aconteceu no primeiro dia, desde o primeiro painel até ao último. É realmente fantástico. E como era sobre a Primeira Guerra Mundial, eu tinha muita curiosidade, porque o meu bisavô materno esteve na Primeira Guerra Mundial, participou na Batalha de La Lys e depois foi feito prisioneiro pelos alemães e esteve num campo de prisioneiros na Alemanha antes de vir para Portugal, antes de regressar. E então tudo aquilo que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial também me desperta muito interesse por isso, porque eu tenho imenso orgulho de ter tido um bisavô na Primeira Guerra Mundial. Então eu estava curiosíssima com este livro e realmente o livro não defraudou as minhas expectativas, porque é realmente um livro muito diferente, mas é simplesmente delicioso nós estarmos a ler aquelas explicações daqueles painéis e é tanta informação que nós pensamos, mas isto é só um livro com desenhos. Não, mas os desenhos trazem-nos tanta informação e aquela descrição visual daquele primeiro dia, daquela batalha, é realmente uma descrição extraordinária. Nós vemos ali todos os pormenores e mais alguns e eu fiquei realmente deliciada com este livro, por isso eu tinha que vos trazer este livro para a categoria de Graphic Novel, porque normalmente as Graphic Novels que eu leio são todas Graphic Novels excelentes pela história que trazem, pela arte que trazem, mas esta, por ser diferente, por ser especial, eu tinha que falar nela neste vídeo. Para terminar, na categoria de audiobook, eu trago-vos o audiobook Can We Talk About Israel? Como o próprio nome indica, este audiobook é sobre Israel desde os tempos da Bíblia até à criação do Estado de Israel e até aos dias de hoje. Nós temos também aqui a relação entre israelitas e palestinianos, não nos podemos esquecer da geopolítica que há naquela zona, não nos podemos esquecer que ao lado de Israel nós temos a Cisjordânia e cá embaixo a faixa de Gaza, não nos podemos esquecer que antes da criação do Estado de Israel nós tínhamos a zona da Palestina governada pelos britânicos. Então é muito interessante nós vermos como é que são as relações entre os israelitas e os palestinianos, as divisões todas que há dentro do Estado de Israel e naquelas zonas que são consideradas como a Palestina, apesar de não existir um país com o nome de Palestina. E eu gosto muito de tudo aquilo que tem a relação com esta zona. Já li graphic novels também relacionadas com a Palestina, mas também gosto de ter a outra perspectiva. E neste audiobook nós temos essa vantagem também. Temos a vantagem que temos as duas perspectivas. Temos a perspectiva israelita e também temos uma parte da perspectiva palestiniana. Então nós conseguimos perceber um bocadinho o que é que acontece naquela região, o que é que acontece naquele país e no que está à sua volta. E achei muito interessante a forma como o audiobook está narrado. É o próprio autor que narra o audiobook, não é aborrecido, não é cansativo, é muito explicativo, mas não de forma aborrecida, e nós ficamos a compreender tudo aquilo que acontece naquela zona, o antes, o agora, o que pode acontecer depois. Eu gostei mesmo muito deste audiobook. Ele também tem tradução para português, existe já um livro traduzido em português. E eu acho que para quem gosta de tudo aquilo que esteja relacionado com a geopolítica desta região, eu acho que vai achar este livro muito interessante. Para quem gosta também de livros de não ficção, eu acho que é mesmo muito interessante e eu gostei mesmo muito do audiobook, porque o narrador faz muito também pelos audiobooks, quando eles são bem narrados, são realmente muito interessantes, por isso eu adorei este audiobook, foi dos melhores audiobooks do segundo semestre de 2021. E foram estas as minhas escolhas para 5 livros 5 estrelas do segundo semestre de 2021. Como já vos disse, não é fácil escolher, porque eu li 60 livros de 5 estrelas. No primeiro semestre de 2021 eu escolhi 5, agora escolhi outros 5. Acreditem que 10 livros se calhar são poucos, mas também fazer um vídeo a falar de 60 livros
5 estrelas se calhar também é um bocado maçudo, um bocado chato para vocês que estão a assistir e também para mim, porque tenho que falar imenso e 60 livros são muitos livros, então achei que assim era mais fácil por categorias, como fiz no primeiro semestre, achei que era mais fácil, por isso resolvi escolher estes 5. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se não leram, se têm curiosidade com algum deles. Deixem-me também, não sei, alguma perguntinha sobre os meus livros de 5 estrelas do ano de 2021, se há mais algum que eu recomendo, se não há, não sei, tudo aquilo que vocês acharem que é pertinente em relação a este vídeo, deixem nos comentários. E como já repararam, estou aqui de manguinha curta porque aqui não está a temperatura que está na minha rica casinha em Badajoz, onde está um frio horrível. Nestes últimos tempos tem estado assim um friozinho muito grande. Aqui no Algarve a temperatura está maravilhosa, portanto vou aproveitar o Dia del Docente para ir apanhar ar, um bocadinho de ar, cheirar aqui esta maresia maravilhosa e estar aqui deslumbrada a olhar para o mar, porque para mim isso traz-me tudo e vou recarregar as baterias para segunda-feira voltar ao trabalho. Por isso vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!